Oi pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. A gente está chegando agora na função renal, né? Função de órgão-regulação, controle hidrossalino, e hoje a gente vai falar do controle da função renal. Então a gente vai falar daqueles animais que de fato possuem um rim. Nós, seres humanos, somos um desses animais. E como que a função renal auxilia na nossa homeostase, no nosso balanço de íons dentro do sistema do organismo. Então, a primeira coisa a saber é que a homeostase é o estado de equilíbrio entre as variáveis fisiológicas. A essa altura da fisiologia, vocês já estão cansados de ver a gente repetindo isso. Homeostase, homeostase, homeostase. O nosso corpo, nós seres humanos, é formado de 70% de água. Então, muitos animais, eles têm a constituição corporal, em sua maioria, formada por água. Que água é essa? Água do líquido circulatório, do sangue, água do sistema linfático, água do líquido intersticial dos animais, certo? Então, é muito importante que a gente tenha o equilíbrio dos componentes que estão dissolvidos nessa água. Então, o balanço corporal da água é essencial para a manutenção de homeostase. E de onde vem a água que o nosso corpo possui? A gente adquire a água bebendo água. A gente também adquire a água nos alimentos em que a gente consome. Alguns alimentos consumidos por nós são mais ricos em água do que outros. E a gente tem a água que é produzida pela oxidação de nutrientes. Então, além da água que tem nos alimentos, lá no sistema digestório, né, quando vai quebrar em moléculas, depois essas moléculas vão ser absorvidas para dentro das células, elas vão ser oxidadas. A oxidação dos nutrientes ela vai gerar moléculas de H2O também. Então, o nosso corpo ele tem que equilibrar o ganho de água com a excreção de água. Se você excreta mais água do que você consegue ganhar, você pode ficar desidratado. Se você ganha muita água em excesso, você pode também se tornar inchado, né? Ter uma absorção de líquido fora do comum. Lá na aula de reprodução, a gente comentou sobre anticoncepcionais e mulheres que tomam anticoncepcionais já foi visto que um dos efeitos colaterais é o inchaço, essa retenção de líquido. A excreção, ela vai ser feita pelos rins. Então, os rins eles vão ser a estrela dessa nossa aula de hoje, dessa videoaula. Os rins eles vão fazer a excreção e são eles que vão manter esse equilíbrio entre o ganho e a excreção de água. Outros solutos, como o sódio, né, NaCl, o sal de cozinha que a gente consome, também vão ter ingestão e excreção equilibrados pelo rim. E aí fica uma pergunta: como é que o corpo do animal consegue controlar a quantidade de água e de sódio que ele vai ter no seu meio interno? A gente pode responder essa pergunta. Tanto o sódio quanto a água, eles vão ser filtrados lá no glomérulo renal. Então, isso aqui é um esquema de algumas partes do rim. Está reduzido, mas a gente tem as principais partes do rim nesse esquema. Aqui seria o glomérulo, onde vai ocorrer a filtração. Veja que eu tenho a chegada de diversos capilares aqui na região do glomérulo, capilares chamados capilares glomerulares. Vai haver a filtração para dentro do rim. E aí aqui nos túbulos renais vai ocorrer a reabsorção e também vai ocorrer a excreção de outras substâncias. Então a reabsorção vai ser reabsorvida de volta para o sangue e a excreção e a secreção aqui, para dentro do túbulo, vai se juntar com o que sobrou do filtrado glomerular e vai ser excretado na urina. Então, tanto o sódio quanto a água são filtrados livremente nos capilares aqui glomerulares para dentro do glomérulo, durante a filtração glomerular. Então, quando chega aqui sódio ou água nesses capilares, eles vão passar para dentro do glomérulo.
Então, como eu falei, após serem filtrados para dentro dos túbulos, tanto o sal quanto a água, eles podem ser reabsorvidos. 2/3 da reabsorção de sódio e da água vai ocorrer no túbulo proximal. Então, a gente vai ter uma grande reabsorção logo no túbulo proximal após sair do glomérulo. E essa reabsorção ela vai sofrer um controle hormonal nos túbulos contornados distal e ductos coletores. Então, primeiro vamos falar da reabsorção ativa do sódio. Por que ativa? Porque vai ter gasto de energia envolvido. Então, olhem aqui a bomba de sódio e potássio, já essa hora é íntima de vocês já conhecem o funcionamento dessa bomba muito bem. Ela vai fazer o transporte ativo do sódio para dentro do líquido intersticial, mantendo a concentração intracelular de sódio baixa. Então, imagine o seguinte, aqui a gente tem o capilar sanguíneo, aqui a gente tem o líquido intersticial. Desse lado, a gente tem o túbulo renal, o interior do túbulo, e essas são as células epiteliais do túbulo renal. Da parede desse túbulo renal, vai estar lá formando a parede do túbulo. O sódio que vai ser filtrado no glomérulo, ele vai descer pelo túbulo renal. Quando ele entra em contato com as células da parede do túbulo, geralmente a concentração de sódio é baixa dentro dessas células. Então, o sódio tende a fazer o que quando a concentração de sódio é baixa dentro da célula? Entrar a favor do gradiente de concentração. Só que com o sódio entrando, a concentração de sódio uma hora vai começar a ficar alta dentro dessa célula e mais baixa fora, né? Como é que o corpo contorna esse problema para continuar reabsorvendo sódio? Bomba de sódio e potássio. Então, a bomba de sódio e potássio ela vai jogar potássio para dentro das células epiteliais tubulares e jogar o sódio para o líquido intersticial. Uma vez no líquido intersticial, esse sódio se difunde de volta para dentro do capilar sanguíneo. O potássio que está aqui, ele pode ser depois secretado para dentro do túbulo ou não. A gente vai ver mais na frente o controle também dessa secreção de potássio. Além disso, de ir por esse caminho, né, para dentro da célula e depois para o líquido intersticial pela bomba de sódio e potássio, o sódio ele pode ainda ser reabsorvido de forma passiva, passando entre as células aqui, ó, por cima, direto para o líquido intersticial e depois para os capilares, nesse caso sem gasto de energia. Aqui a gente tem um outro esquema, imagina de novo, aqui é o túbulo renal, certo? Interior do rim. Desse outro lado, a gente tem os capilares sanguíneos. O transporte ativo de sódio para dentro do líquido intersticial mantém essa concentração intracelular baixa, como a gente vem falando. Então, sempre vai ter força para que o sódio saia do túbulo renal e entre na célula e depois vá para o líquido intersticial, certo? Esse gradiente, né, de concentração do sódio, ele pode ser aproveitado por outros solutos para que eles sejam reabsorvidos no que a gente chama de transporte, de cotransporte. Esse cotransporte pode acontecer para a glicose e também para os aminoácidos. Então, quando eu tiver a reabsorção do sódio, a glicose ela pode aproveitar a força que o sódio tem para entrar, essa energia de entrada do sódio na célula, e entrar junto. Os aminoácidos, a mesma coisa, eles podem aproveitar essa energia do sódio, que o sódio tem para entrar, e entrar junto. Então, esse cotransporte faz com que eu coloque, reabsorva glicose e aminoácidos sem gastar energia no primeiro momento. A glicose ela vai passar por um transportador de glicose de volta para o líquido intersticial e depois para os capilares sanguíneos, para estar disponível no sangue. E os aminoácidos eles podem passar até pela membrana plasmática algumas vezes. Não tem gasto de energia aqui com esse cotransporte, porque aproveita o gradiente de concentração do sódio, mas lembra que esse gradiente de concentração está sempre gastando ATP através da bomba sódio e potássio. Aqui, um outro esquema agora de contratransporte. Então, enquanto a glicose e os aminoácidos eles aproveitam o gradiente de concentração do sódio para ser reabsorvidos, o hidrogênio ele pode aproveitar esse mesmo gradiente de concentração por contratransporte para ser secretado dentro do túbulo renal. Então, aqui desse lado, onde está
a minha cabeça é o túbulo renal, e do outro lado os capilares sanguíneos. Sódio e potássio vão trocar o sódio e o potássio gastando ATP, voltando o sódio para o líquido intersticial e depois para os capilares. E do outro lado a gente tem o sódio entrando a favor do gradiente de concentração e por contratransporte o hidrogênio H+, saindo, sendo secretado para dentro do túbulo renal. Isso diminui a nossa acidez metabólica, porque a gente joga H+ fora, a gente joga ácido fora. Ainda falando na reabsorção de sódio, o corpo ele pode ajustar a excreção de sódio através de mudanças na taxa de filtração glomerular ou de reabsorção. Então, se o corpo ele percebe que há um aumento na concentração de sódio na sua corrente sanguínea, uma diminuição na concentração de sódio na corrente sanguínea, ou um aumento da pressão arterial, ou diminuição da pressão arterial, isso tudo vai influenciar na filtração glomerular, o quanto de sódio e água vai ser filtrado e o quanto vai ser reabsorvido. Aqui estão elementos já conhecidos de vocês, porque vocês viram lá na parte do sistema circulatório, que são os baroreceptores, são chamados receptores de pressão. Os baroreceptores eles vão mandar sinais lá através do reflexo baroreceptor, lembrem, que vão ser sinais para que haja o ajuste da pressão sanguínea. Então, eles percebem alterações na pressão sanguínea aqui nos vasos, no arco aórtico ou no seio carótido. E aí, o que isso tem a ver com o controle renal da secreção, reabsorção ou filtração do sódio? Baixo nível de sódio no corpo vai baixar o volume plasmático, porque toda vez que o sódio for absorvido para dentro do túbulo renal, a água vai junto, certo? Então, se eu tenho um baixo nível de sódio, eu tenho, consequentemente, baixo volume de plasma sanguíneo, porque eu tenho pouca água também. Isso vai alterar as pressões cardiovasculares, baixando essa pressão, concorda? Se eu tenho menos líquido dentro dos vasos, eu tenho uma pressão menor. Depois, o reflexo baroreceptor ele vai perceber essas alterações de pressão e vai dizer, peraí, a gente tem que fazer alguma coisa para ajustar essa pressão. Lembre que o reflexo baroreceptor ele é rápido. Então, além de agir rapidamente, ele vai também influenciar a taxa de filtração glomerular, fazendo com que essa taxa de filtração glomerular sofra uma redução. E ele vai fazer com que o sódio ele seja mais reabsorvido pelos túbulos renais. Então, ele aumenta a reabsorção de sódio pelos túbulos renais. Com menos sódio sendo filtrado e mais sódio sendo reabsorvido, a gente vai ter a diminuição da excreção de sódio pelos rins, ou seja, a gente vai perder menos sódio. Quando diminui a excreção de sódio, aumenta o sódio e, consequentemente, aumenta o volume plasmático. Voltando aqui essa pressão que tinha sido alterada ao normal. Bom, é importante a gente frisar que o controle da taxa de filtração glomerular, essa redução da taxa de filtração glomerular pelo reflexo dos baroreceptores, ele é um controle a curto prazo. Ele ocorre por intermédio de nervos do sistema simpático, certo? Sistema nervoso simpático, que vão inervar lá os capilares presentes lá no glomérulo. Então, isso a gente classifica como controle da excreção de sódio a curto prazo. A gente tem também uma redução de excreção de sódio controlada a longo prazo. E aí essa controle a longo prazo vai envolver hormônios. O papel da aldosterona. Então, lembra lá da nossa aula de glândula adrenal ou suprarrenal, né? Que a gente falou bastante dos hormônios das suprarrenais. Se vocês não viram ainda, dá uma olhada lá no vídeo de adrenal, certo? E um desses hormônios secretados pela adrenal é a aldosterona. A aldosterona ela vai ter um papel importantíssimo na regulação da excreção de sódio a longo prazo. Então, a aldosterona ela vai estimular a reabsorção de sódio pelo túbulo contornado distal e pelos túbulos coletores corticais. Então, lembra que eu falei, aqui a gente teria o glomérulo, certo?
os túbulos proximais, lembra que eu falei que os túbulos proximais eles iam ter a maior parte da reabsorção. E aí nos túbulos distais a gente ia ter menos reabsorção. Mas quando a aldosterona está presente, eu tenho canais de sódio aqui que são dependentes de ligante que vão abrir e vão reabsorver o sódio. Além disso, eu vou ter maior atividade de bomba de sódio e potássio aqui também, ajudando essa reabsorção. Tudo porque a aldosterona está presente lá. Então, ó, aqui, mais reabsorção de sódio ocorrendo no túbulo contornado distal e nos túbulos coletores corticais também. Secreção de aldosterona é estimulada pela angiotensina 2. Então, vocês vão ter que juntar o conhecimento agora de algumas das nossas aulas. Vamos lembrar que o fígado, ele produz um peptídeo chamado angiotensinogênio, que é liberado na corrente sanguínea. Os rins, que é a nossa estrela da aula de hoje, produzem uma enzima chamada renina. A renina ela vai ser secretada também na corrente sanguínea e vai converter o angiotensinogênio em angiotensina 1. A angiotensina 1 ela vai ter ação sobre vasos sanguíneos. E aí a angiotensina 1 ela vai ser então convertida por uma enzima conversora que está presente no plasma sanguíneo em angiotensina 2. A angiotensina 2 então vai atuar lá no córtex da adrenal, estimulando a secreção de aldosterona. Ok? Então esse aqui é o sistema renina, angiotensina, aldosterona. E vai ser parte do controle de reabsorção de sódio pelo rim. A reabsorção de sódio pelo rim, ela também vai ser controlada pelo peptídeo natriurético atrial. Então vejam que tem muita relação com o controle da pressão arterial, essa reabsorção de sódio, tanto com a aldosterona quanto agora com o peptídeo natriurético atrial. Esse peptídeo ele vai ser secretado quando houver uma distensão dos átrios por células lá do próprio átrio. Então, quando houver a distensão, vai ter a secreção do peptídeo natriurético atrial. Depois disso, a gente vai ter um aumento da concentração desse peptídeo no plasma sanguíneo. Esse aumento da concentração desse peptídeo no plasma sanguíneo vai inibir a secreção de aldosterona. Com a inibição da aldosterona, vai ter a diminuição da reabsorção de sódio nos túbulos renais. Então, veja que ele tem uma função antagônica da aldosterona. Ele tanto inibe a secreção de aldosterona, quanto ele mesmo estimula a diminuição de reabsorção de sódio nos túbulos renais. Uma distensão maior dos átrios pode significar um aumento na pressão e, consequentemente, no volume sanguíneo. Por isso, esse peptídeo vai fazer com que haja menos reabsorção de sódio, para que assim eu secrete mais sódio e mais água, e dessa maneira diminua o volume sanguíneo, retornando a pressão ao normal. Além disso, maior concentração do peptídeo natriurético atrial no plasma causa dilatação da arteríola aferente e constrição da arteríola eferente, lá no glomérulo, certo? Então, se eu tenho dilatação de uma arteríola, vai passar bastante, né? A arteríola que está chegando no glomérulo está dilatada. Então, vai passar muito plasma sanguíneo, muito sangue, um fluxo bastante grande para o glomérulo. Mas a que vai sair está contraída. Então, se aqui que chega está dilatada e que vai sair está contraída, vai chegar um fluxo enorme e esse fluxo vai demorar para sair pela abertura do outro lado, fazendo com que ele passe mais tempo no glomérulo. Isso causa uma maior taxa de filtração glomerular, fazendo com que mais sódio vá para dentro dos túbulos renais. Aí agora, deixando de falar do sódio, vamos falar um pouquinho da reabsorção de água em si. Apesar que a gente sabe que ela está atrelada à reabsorção de sódio,
a reabsorção de água ela tem seus próprios mecanismos de controle. Então, ela pode ser uma reabsorção passiva, acoplada lá à reabsorção de sódio e de alguns outros solutos, como proteínas, por exemplo, aminoácidos, no caso, através de poros na membrana das células renais, lá das células epiteliais dos túbulos renais, chamadas aquaporinas. Então, aqui a gente tem o glomérulo, certo? Essa chamada cápsula de Bowman, túbulo proximal, alça de Henle, túbulo distal, ducto coletor. E aqui a gente tem os capilares sanguíneos passando em toda essa extensão. A reabsorção de água ela vai acontecer em vários pontos. E em alguns pontos, principalmente nos pontos mais distais, ela vai sofrer o controle também de hormônios. Então, no túbulo proximal, a permeabilidade à água é sempre elevada. Então, ela vai ser sempre reabsorvida no túbulo proximal. Já no ducto coletor, essa permeabilidade vai estar sujeita ao controle fisiológico, como de hormônios, por exemplo. E aí lembra do hormônio ADH, lá da hipófise. Então, o hormônio antidiurético, ele vai ter esse nome justamente porque ele aumenta a reabsorção de água, fazendo com que o indivíduo excrete menos urina. Lembrem lá da aula de hipófise que esse é um dos hormônios da neurohipófise. Então, sintetizado em corpos de neurônios lá do hipotálamo, ele vai ser secretado pela neurohipófise aqui na corrente sanguínea e vai atuar lá nos rins, estimulando a reabsorção de água na parte mais distal. Então, qual é o mecanismo pelo qual ele aumenta a reabsorção de água? A presença do hormônio antidiurético, ADH, lá nos rins, faz com que haja inserção de novas aquaporinas na parede dos túbulos renais lá e ductos coletores, dos túbulos distais e ductos coletores. Então, a maior presença de aquaporinas aumenta a reabsorção de água. Baroreceptores, receptores de pressão, e osmoreceptores, receptores que percebem concentração osmótica, vão estar envolvidos nos sinais que levam o hormônio antidiurético a ser secretado. Então, diminuição do volume plasmático, vamos falar agora de controle pelos baroreceptores. Diminuição do volume plasmático leva a uma menor pressão venosa e arterial. Menor pressão venosa e arterial aumenta a secreção de ADH, certo? Então, o reflexo baroreceptor vai tentar aqui aumentar a pressão. Então, aumenta a secreção de ADH pela adenohipófise. O ADH chega lá nos rins e faz reabsorção de água, aumentando o volume plasmático. Quando eu tenho um aumento do volume plasmático, eu tenho uma subida da pressão arterial. E aí eu vou ter disparo dos baroreceptores. Os baroreceptores estão disparando. Lembra do reflexo baroreceptor da aula de cardíaco. Eles estão disparando, a pressão arterial aumentou, eles vão tentar ajustar. Quando eu tenho essa tentativa de ajuste, uma das coisas que vai acontecer é a inibição da secreção de ADH. Sem ADH, eu vou reabsorver menos água, consequentemente excretar mais água na urina, diminuindo o volume plasmático. E aí vamos falar do controle pelos osmoreceptores. Então, as pressões cardiovasculares dos baroreceptores, eles são afetados apenas de leve pelo ganho ou perda de água. Lembre que o baroreceptor ele é um reflexo rápido. Então, isso aqui vai ser também um controle a muito curto prazo. A perda de água, por outro lado, ela vai alterar a osmolaridade dos líquidos corporais. Então, a concentração de água para soluto nos líquidos corporais, ela vai estar alterada quando você está perdendo ou ganhando muita água. E aí que entram os osmoreceptores para perceber essas diferenças dos líquidos corporais. Então, controle pelos osmoreceptores. Excesso de água diminui a osmolaridade dos líquidos corporais.
causando disparo dos órgãos receptores no hipotálamo. E aí esses órgãos receptores no hipotálamo vão inibir a secreção da DH, fazendo com que não haja reabsorção de água, já que ela está em excesso. Bom, o hormônio antidiurético, ADH, ele ainda pode ter a sua secreção alterada por diversas outras coisas que possam acontecer com um ser humano ou com um animal, né? Pode ter uma secreção alterada por dor, por medo. Então, no momento da resposta luta e fuga, você não vai ficar lá fazendo xixi, né? Então, e algumas drogas de abuso que a gente utiliza como ser humano também tem uma ação sobre a secreção de ADH. Então, o álcool, por exemplo, e aí a gente vai, né, termina a aula de fisiologia na sexta-noite, pega a cervejinha e vai beber. E a presença do álcool na nossa corrente sanguínea, ela vai inibir a secreção de ADH. Se eu inibo a secreção de ADH, eu tenho menos absorção de água, que faz com que eu excrete mais urina e queira ir ao banheiro constantemente. Então, nunca mais vocês vão esquecer qual é a função do ADH. Lembre que quando vocês bebem cerveja, vocês ficam indo ao banheiro direto porque está sem ADH, o ADH está inibido. E agora vamos falar sobre a regulação renal de potássio de forma bem breve, certo? Então, aumento ou diminuição na concentração de potássio celular podem causar arritmias. Então, aqui está o glomérulo renal, túbulos proximais, túbulos distais, ducto coletor, certo? E vamos ver o potássio, onde é que vai entrar nessa história. Então, geralmente o potássio ele vai ser reabsorvido no final dos túbulos distais e início do ducto coletor. E a secreção de potássio ela vai estar associada muitas vezes à secreção de sódio. Então aqui meio interno, meio externo, que seria o glomérulo, bomba de sódio e potássio. Lembrem que eu falei, a bomba de sódio e potássio, ela vai jogar o sódio de volta para o líquido intersticial e o potássio para dentro da sala epitelial. Esse potássio que está sendo jogado aqui para fora, para dentro da célula, ele pode passar para dentro do túbulo renal e ser secretado na urina depois. E aí, uma dieta rica em potássio aumenta a captação pela membrana basolateral via bombas de sódio e potássio. Então, quanto mais potássio eu como, mais potássio eu tenho para trocar na bomba de sódio e potássio pelo sódio. A aldosterona ela também tem um papel na secreção de potássio. Então, o aumento da concentração de potássio no sangue vai aumentar a secreção de aldosterona. A aldosterona, então, aumenta a excreção de potássio. E aí surge a pergunta, será que existe um conflito, então, entre a regulação de sódio e a regulação de potássio? Já que a aldosterona diminui a excreção de sódio? Na verdade, o que os pesquisadores têm visto é que não. O organismo ele parece equilibrar muito bem as concentrações de sódio e potássio, mesmo as duas estando atreladas. Então, o que a gente pode tirar como conclusão dessa aula? Primeiro, os rins, né, nos animais que têm o rim, né, nos vertebrados, por exemplo, eles vão estar no centro do controle da osmorregulação no organismo. E a gente pode tirar também que a osmorregulação em si, controle da concentração de sódio, controle da concentração de potássio, controle da concentração de água no organismo, ela é vital para a manutenção da homeostase. No caso da aula de hoje, né, a gente viu ainda o papel do sistema nervoso simpático, a relação desse controle
de osmorregulação com a pressão arterial, o papel do peptídeo natriurético atrial, da aldosterona, do ADH e do reflexo baroreceptor. Então, lembrem do reflexo baroreceptor lá da aula de cardio, lembrem do ADH, certo? Da aula de endócrino e da aldosterona também lá em endócrino, na aula de adrenal. Então, tem algumas informações aí que vocês já conheciam, tem outras que vocês estão conhecendo hoje, mas o importante é vocês entenderem que tudo isso está agindo para manter a homeostase corporal, para manter o balanço, né, de sais e água numa concentração adequada no corpo. Então é isso, pessoal. Eu espero que essa aula tenha sido proveitosa para que vocês tenham uma introdução a esse controle da osmorregulação, né? No caso da aula de hoje, a gente tratou especificamente dos rins, da função renal, mas a gente vai falar também depois da osmorregulação em outras espécies. Se tiverem dúvidas, mandem dúvidas, entrem em contato. Até a próxima!